Oi, meus amores, boa tarde. Olha aqui a tia mais uma vez, né, com uma aulinha de ciência. Hoje nós vamos estar trabalhando as fases da vida, né, que vocês já viram essa aulinha, já conhecem, que nós temos a fase da vida, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, né? Diz aí, olha, você já prestou atenção nas diferenças existentes entre você e as pessoas de sua idade diferentes? Então você já observou, né, a idade de vocês, como é o pai, a mãe, os avós de vocês, né? Os tios, né? A diferença como é cada um. Então cada um passou por uma fase da vida, né? Diz: seus irmãos mais novos ou mais velhos, seus pais, seus avós, cada um possui características que mudam de acordo com a idade. Quer dizer, então, que seus avós, seus pais, alguns tios de vocês mais velhos, já passou por a fase que vocês estão hoje, né? Aí diz: nós, seres humanos, passamos por diferentes fases no ciclo da vida, que nós, seres humanos, temos um ciclo de vida, né? Passamos por várias fases, né? E o bom é que nós devemos ver cada fase, né? Nós não podemos atropelar, né? Eu tenho a infância, eu vou para a minha adolescência. Você tem que ver cada cada fase da sua vida, né? Você tem que viver de acordo com cada uma. Se você é a fase da infância, a criança tem que viver a sua infância, brincar, correr, pular, se divertir, né? Diz aqui, ó. Aí diz: a infância vai do nascimento até por volta dos 12 anos, né? Que vai desde o seu nascimento até por 12 anos. Então, até lá você tem que brincar, tem que correr, tem que viver essa infância sua, né? Ter uma infância feliz, se divertir, né? Que é gostoso. Então, você, no momento, está na infância, a sua fase é a infância. Se alguém perguntar, qual é a sua fase da vida? A minha fase da vida é a infância até agora, porque eu vou mudar só a partir dos 12 anos, diz. Adolescência, né? Aí vem a adolescência, dos 12 aos 18 anos, né? O corpo começa a crescer e passar por algumas mudanças. Aí, a partir daí, seu corpo vai sofrer algumas mudanças, vai se transformar. E você tem que viver a sua adolescência, né? Que vai de 12 aos 18 anos. Aí depois, chegou e passou os 18 anos, vocês vão para a fase adulta, né? Aí diz: inicia-se a parte dos 18, vai até os 70 anos, né? Então você começa, 18 anos você já começa o quê? A viver uma vida diferente. Não tem mais aquele negócio de brincadeiras e tudo. Você vai ter uma responsabilidade. Vai ser diferente essa fase, que é a fase que os papais de vocês começaram de 18 aos 70 anos, né? Aí diz: a velhice. A velhice inicia-se por volta dos 70 a 75 anos. Os idosos acumulam experiências e são capazes de nos ensinar muita coisa aqui. Por exemplo, nós temos que ouvir os nossos avós, né? Da importância que eles têm a falar, porque eles já viveram todas as fases, já passaram pela infância, já passaram por adolescência, a fase da vida. Então, eles já têm uma noção do que é a vida. Temos que ouvir, prestar atenção nas histórias que eles têm a nos ensinar. Todos os seres humanos apresentam características semelhantes, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes. Quer dizer que nós temos características semelhantes, mas nós somos diferentes. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente, né? Aí diz: cada um apresenta particularidades físicas e diferentes quanto à origem e à história de vida. Então, cada ser humano, cada pessoa tem sua história de vida diferente, né? Existem pessoas com cor de pele diferente, umas altas, baixas, magras, gordas, com cabelos e crespos, lisos e cacheados, de olhos azuis, castanhos, verdes, pretos. Não, as diferenças das pessoas, a gente está lendo aqui. Cada pessoa é um ser único no mundo, com uma história de vida própria somente por ela experimentar. Dizer que cada ser humano, cada pessoa, ele é único, né, no mundo, que ele tem a sua história de vida diferente. Pois agora, meus amores, vocês vão dar continuidade à aula assistindo um videozinho que a tia vai passar para vocês, tá bom? Beijo, e vamos assistir o nosso lindo vídeo, tá bem?
eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mulher, mulher, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinha, velhinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era rapazinho, rapazinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era homem, homem, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinho, velhinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mulher, mulher, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinha, velhinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era rapazinho, rapazinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era homem, homem, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinho, velhinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mulher, mulher, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinha, velhinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era rapazinho, rapazinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era homem, homem, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinho, velhinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mulher, mulher, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinha, velhinha, eu era assim, eu era assim.
Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era rapazinho, rapazinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era homem, homem, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinho, velhinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mulher, mulher, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinha, velhinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era rapazinho, rapazinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era homem, homem, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinho, velhinho, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mulher, mulher, eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinha, velhinha, eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era rapazinho, rapazinho, eu era assim, eu era assim. Quando